Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já aproveite para deixar o seu like para ajudar a divulgação desse vídeo para receber minhas próximas notificações. 3 técnicas de PNL para que você use imediatamente na sua vida, agora. Bem, dentre várias ferramentas da PNL, eu vou ensinar aqui 3 que são muito importantes. Lembrando que PNL não se reduz a técnicas. Existem técnicas, ferramentas, mas o principal é você aprender a estrutura, a estratégia por trás das técnicas. E isso só aprende do básico ao avançado na minha formação online ou presencial de PNL, ok? Vamos às 3 técnicas? Bom, a primeira é a dissociação. Dissociar é uma ferramenta muito importante que utilizamos sempre que estamos em uma situação embaraçosa. Você que está com conflito interno, com aquela névoa de pensamentos, indeciso, inseguro, sem saber o que fazer especificamente, primeira coisa, para o que você está fazendo e se dissocia. Tira isso de você, que seja por um momento, como se você pudesse ver isso de fora, holograficamente. Por que ver de fora? Porque quando vemos de fora, vemos melhor. Quando você vê de fora, você percebe detalhes que você não estava percebendo quando estava inserido. Então, dissociar é uma forma muito ampla de você perceber a sua realidade. Nos meus atendimentos de hipnoterapia, quem é meu aluno, já viu muitas vezes que durante o atendimento, e na maioria das vezes, eu peço para que o meu cliente forme um holograma, uma tela mental da situação problemática que ele está vivendo. E aí, claro, eu vou atuar junto com ele, nós vamos editar as imagens, sons e sensações que estão passando em sua mente. Ele vai interagir com as próprias representações internas que existem nele, mas agora de forma dissociada. E depois de fazer os devidos ajustes, nós vamos devolver essas imagens, sons e sensações ajustados para dentro de sua mente. Então, dissociação é isso, é você poder criar uma representação de fora de uma problemática e assim reeditar este filme, essas memórias e dar um novo significado a elas. A segunda técnica, na verdade, é um conceito. O conceito de submodalidade dentro da PNL. O que são as submodalidades? Bem, as nossas modalidades são os nossos sentidos básicos. Aquilo que eu vejo, ouço, sinto, cheiro, degusto. Esses são os meus sentidos básicos, o que a gente chama na PNL de VACOG, ou sistema VAC. E esses sentidos têm e possuem especificidades. Essas especificidades são as submodalidades. Então, resumindo, as modalidades são os sentidos, as submodalidades são as variações dessas percepções dos sentidos. Então, visual, eu tenho a visualização de perto, de longe, colorido, preto e branco, nevoado, esfumaçado, opaco, turvo. Eu tenho som grave, agudo, um pouco mais grave. Eu tenho cheiros diferentes, eu tenho gostos diferentes, um pouco mais amargo, um pouco mais doce, um pouco mais cítrico. Então, essas variações das percepções, que são, na verdade, subjetivas, a gente chama de submodalidades. E a técnica é justamente alterar submodalidades. Isso é muito útil. Nós, hipnoterapeutas, utilizamos muito essa ferramenta durante o atendimento de hipnose, tanto para remover a percepção de dor de uma pessoa que está sofrendo de dor de cabeça, por exemplo, tanto quanto para ressignificar representações internas, eventos traumáticos do passado, alterando o significado interno que ela deu a algo, que na verdade são as submodalidades. Então, uma pessoa que tem fobia de sapo, ela só tem fobia de sapo porque as suas submodalidades internas estão representando o sapo como algo que ele não é. Algo muito mais perigoso, muito maior, muito mais nojento. Então, o sapo é o sapo, mas a minha representação do sapo é diferente da pessoa que tem fobia de sapo, porque cada um tem uma especificidade de submodalidades, cada um tem uma codificação neural diferente. E aí ele acaba vendo o que ele já está programado para ver. Então, pessoal, alterar submodalidades é fazer o seguinte: lembre-se de alguma sensação ou alguma memória que te incomoda.
Não precisa ser aquela mais pesada, tá? Pode ser uma mais leve, mas alguma memória, alguma coisa que aconteceu na sua vida que vez ou outra vem na sua mente. Por exemplo, aquela vez que o chefe me maltratou na frente dos meus colegas de trabalho. É uma representação ruim, não é? Então você pode se lembrar dessa sensação, mas alterar a forma de você se sentir em relação ao seu chefe. Se você se sentia, por exemplo, acuado, desprotegido, você pode se sentir imponente, forte, você pode ficar maior na sua visualização do que o chefe, você pode falar mais grosso do que ele, você pode mudar a voz dele, deixar a voz dele fininha, você pode mudar as cores do ambiente, você pode pôr música tocando ao fundo, ou seja, você pode alterar as representações internas daquilo que você vê, ouve ou sente. Quando você alterar essas representações internas, o significado daquela memória vai dissolver, vai ser outra, vai mudar. Lucas, e quando eu quero visualizar-me bem-sucedido num futuro próximo? Perfeito. Dá para usar submodalidades? Dá também. Mas nesse caso, ao invés da gente bagunçar as submodalidades, nós vamos elicitar submodalidades para dar mais vida à sua visualização. Então vamos supor que você visualiza a sua casa própria. Ok? Mas quando você pensa na sua casa própria, parece um sonho tão distante, é uma imagem nebulosa, meio opaca, meio apagada, distante e parece muito difícil de conseguir ter essa casa própria. Eu posso te ajudar te dando sugestões para que você visualize essa casa, edifique ela dentro da sua mente, coloque cores, pinte as paredes, coloque o telhado, coloque uma piscina, coloque a cozinha, a decoração, os móveis, como você quer. Agora se coloque dentro dessa casa, entre dentro dessa casa, sinta a alegria de estar morando nela, veja-se morando nela, agradeça por estar morando nela, dentro da sua mente, ou seja, você está amplificando submodalidades e mandando uma mensagem para sua mente mais profunda, muito mais específica e poderosa, como se você dissesse o seguinte: olha, é isso daqui que eu quero. E você sabe que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, esse querer dele vai ser tão forte que a mente dele vai começar a trabalhar ideias de como, no plano prático das coisas, conseguir ter a casa própria. Então, se ele é um vendedor, ele vai se esforçar para se tornar o melhor vendedor para adiantar esse sonho. A casa não vai cair no colo dele, ele vai ter que agir. Mas até para que ele haja com maior motivação, maior paixão, ele precisa de ter bem claro na mente dele as submodalidades daquilo que ele quer. Então, as submodalidades podem ser utilizadas tanto para dissolver uma experiência negativa, mudando como eu vejo, ouço, sinto, como eu represento ela internamente, tanto quanto para amplificar um desejo que eu tenho, tornando-o muito mais específico, vívido e claro em minha mente. A terceira e última técnica é, na verdade, a intenção positiva. Descobrir a intenção positiva por trás dos comportamentos. Basicamente, em várias ferramentas e técnicas da PNL, vamos utilizar a intenção positiva. O que é isso? Qual a intenção positiva por trás do comportamento da pessoa que cometeu algo errado na vida dela? E nisso já está meio que embutido uma estratégia de ressignificação. Ou seja, vou dar um exemplo. Vamos supor que há anos você culpa o seu pai porque ele te bateu algumas vezes quando você era pequeno. Então, quando você pensa no seu pai, você pensa nele como um agressor que bateu em você, que era uma criancinha. Mas quando eu te pergunto qual a intenção positiva do seu pai quando te bateu, você vai começar a entender que, poxa, na verdade meu pai me bateu porque ele queria me educar. E na ignorância dele, por ser uma pessoa muito simples, e naquela época, ele não tinha uma outra estratégia melhor do que bater. Era o que ele sabia fazer. Infelizmente, o comportamento dele foi esse, mas a intenção positiva dele era de educar o filho. Porque quando ele educava o filho, ele se realizava. Poxa, então meu pai, na verdade, ele queria me educar, ele não queria me bater. E aí há a oportunidade de entender o pai, logo de se colocar no lugar do pai e logo de perdoar o pai. De repente, o pai, que era um vilão da história, começa até a virar o coitadinho. Caramba, coitadinho do meu pai, né? Trabalhava tanto, se doava tanto à nossa família, eu fazia tanta arte que, coitado, ele não sabia o que fazer, ele acabava batendo na gente. Hoje, provavelmente, ele não faria isso, e nem eu faria com meus filhos, mas naquela época, com meu pai, é o que ele sabia fazer. Pai, você está perdoado. Pronto,
mudou tudo. Então, gente, descobrir a intenção positiva por trás dos comportamentos é um exercício que vai fazer com que a gente não julgue o comportamento das pessoas. Se todo comportamento tem uma intenção positiva para satisfazer algum ganho secundário da pessoa, você vai analisar não o comportamento em si, mas sim o porquê daquela pessoa ter feito o que ela fez. E nisso você vai ter um entendimento maior, o que vai validar uma outra pressuposição da PNL que diz que o mapa não é o território, ou seja, no mapa daquela pessoa, ela tinha uma intenção positiva por trás daquilo. Então, lembrando também que isso não é uma forma de desabonar um comportamento negativo que alguém tem em sociedade, como trair, roubar, matar, de forma alguma, tá? As leis estão aí para isso, as punições estão aí para isso e tá tudo certo. Mas isso é apenas uma forma de você, quando for analisar uma situação onde uma pessoa é rotulada como ou agressor, ou perverso, ou traidor, você fala, não, calma, calma, calma. Por que ele fez isso? O que ele queria ganhar com isso no final? E você vai descobrir que as pessoas, na verdade, têm uma intenção positiva por trás do comportamento, que é para satisfazer um ganho. Esse ganho pode ser prazer, realização, liberdade. Ou seja, muitas vezes as pessoas cometem comportamentos impróprios socialmente, na verdade, de maneira cega, porque a intenção por trás era, no fundo, positiva. Só que não precisava ser aquele comportamento, né? Podia ser outro. Então é isso, você aprendeu nesse vídeo 3 técnicas básicas sobre PNL: dissociação, alterar submodalidades e descobrir a intenção positiva. Gostou do tema? Para você aprender mais sobre PNL, que é a ferramenta mais avançada de comunicação que existe, faça a nossa formação online de programação neurolinguística. Clique no link abaixo, visite o meu site. Tenho certeza que você vai se apaixonar pela PNL, principalmente quando dominar todas essas ferramentas, ok? Aproveito muito para agradecer a sua presença aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, ok? Um grande abraço!